Olá, muito boa noite. Agora 20 horas desta quinta-feira, 1º de maio de 2025, está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. E está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando esse programa no finalzinho da tarde desta quarta-feira, 30 de abril. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. Vem aí a nova cara da moda, de 13 a 15 de maio, no Serra Parque, em Gramado. O Universo do Calçado se encontra no SIC, o Salão Internacional do Cor do Calçado, e com certeza o Márcio Jung vai estar por lá também. Junto com a gente, JG Serviços, mais de 25 anos. Cuide do seu patrimônio com a equipe da JG, proteja seu patrimônio, limpe seu patrimônio com a equipe da JG Serviços, condomínios, empresas, cuidam, protegem, limpam com a equipe da JG Serviços. E junto com a gente, Sebratel. Global como internet, gaúcha como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. É felicidade ilimitada, simples assim. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma bancada muito especial nesse 1º de maio, para a gente tratar de um dos episódios mais tristes da história recente, talvez o episódio mais triste da história do Rio Grande do Sul, em que afetou tantas milhões de pessoas, né, e que de várias formas nos afligem até esse momento, né. Claro que, a despeito daquelas centenas de vidas que lamentavelmente perdemos, todos nós buscamos formas de superarmos isso, alguns com mais dificuldades, outros com mais facilidades, alguns mais absortos pelos problemas que vieram diretamente ou indiretamente de tudo que a gente viveu naquele fatídico final de abril, né, para quem estava lá no Taquari, mas sobretudo, principalmente no mês de maio de 2024. Uma bancada escolhida com muito carinho para, junto com a gente, repercutir aquilo que aconteceu naquele período, contarmos histórias daquilo que a gente viu, mas sobretudo, como deve ser o papel da comunicação, conseguirmos enxergar juntos caminhos que nos levem a não repetirmos os erros que foram cometidos naquele momento. Precisamos pensar em cidades mais resilientes, né? Precisamos saber o que evoluiu, o que conseguimos avançar, mas principalmente estarmos melhor preparados. Pessoalmente, né? Cada um de nós como seres humanos, como cidadãos. Recebendo nessa bancada, diretor-presidente da nossa FENAC. Ele foi diuturnamente um dos agentes importantes, talvez mais uma das centenas de milhares de pessoas anônimas que foram ativos importantes na luta, no embate, no confronto daquele momento. Márcio Jung, muito bem-vindo, que honra te ter com a gente. Obrigado. Junto com a gente, Gilberto dos Reis, então secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, e já contou aqui em outros momentos as 72 horas direto, que viveram ali a partir do dia 2 de maio principalmente, mas também mais de mês, dormindo mal e pouquíssimas horas por dia, e aflitos por aquilo que a cada momento atravessava a vida de vocês como profissionais. Muito boa noite, Betinho. Boa noite, Rodrigão, boa noite, colegas da mesa. E é difícil relembrar, né, depois de um ano, aquilo que nós enfrentamos, uma catástrofe sem precedentes na história do estado do Rio Grande do Sul, onde envolveu toda a sociedade de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, do estado do Rio Grande do Sul. E eu te digo, por mais preparado, e hoje eu escutava ainda o William Bonder no programa na timeline da Rádio Gaúcha, por mais preparado, o prefeito Melo também diz isso, por mais preparado que esteja o município, que esteja o estado, uma calamidade, uma catástrofe que nem ocorreu, ela dificilmente teria evitado, com obras, com
recursos que pudesse ser feitos, porque foi inimaginável aquilo que aconteceu e como afetou a vida de todas as pessoas até hoje. Jornalista Leopoldês Capilé, mas com forte influência em toda a nossa região, que viveu intensamente todo aquele período e que inclusive nos legou ruas de água, né? Uma tragédia registrada. Juliano Palhinha, um dos diretores da nossa querida Berlinda, muito bem-vindo, muito boa noite, sempre bom te ter com a gente, Palhinha. Boa noite, Rodrigo, Márcio, Betinho, vereador Anderson aqui também. Né, um ano se passou, é isso, né, relembrar, nos programas que a gente tem lá na Berlinda, e converso com bastante gente, né, a gente sempre traz um pouquinho da memória, porque atingiu São Leopoldo 70% diretamente, indiretamente eu acho que é todos, né? Não tenha dúvida disso, né? E cada um trata de algum jeito o que passamos, né? Cada um, no livro eu narro o que eu vivi em diálogo com as pessoas durante a enchente, durante a água. Mas eu sei, se conversar com o Márcio, ele tem a sua história, conversar com o Betinho tem a dele, com o Anderson também, que passou na água também o tempo todo, uma cidade dividida, São Leopoldo dividida, ele de um lado, porque já entrevistei ele, a gente de outro lado, né, Novo Hamburgo de um lado, São Leopoldo do outro, dividido em duas partes, então... São Leopoldo ilhado em algum momento. É muito triste, uma história triste, mas que a gente precisa, né, tirar lições dessa história triste que vivemos. Então o clima, né, é um tema, uma pauta que a gente precisa discutir sempre. Então, secretário do Meio Ambiente, né, hoje vereador de São Leopoldo, Anderson Etter, muito boa noite, muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Rodrigo. Saudar aqui os meus colegas de bancada, o Márcio, o Betinho, Palhinha. Eu, quando da noite de lançamento do livro do Palhinha, e ao chegar em casa... lá, né? Exatamente. E ao chegar em casa, quando eu iniciei a leitura, eu me dei conta de que ainda não estava preparado. O trauma foi muito forte, eu não consegui chegar. Naquele momento eu tive que parar a leitura porque eu não tinha condições emocionais de dar sequência, porque despertou na memória todo aquele sofrimento que nós enfrentamos nesse que foi o maior evento extremo climático do Brasil. As proporções, as dificuldades, tudo isso ainda traz uma série de preocupações para as nossas comunidades. E esse é o nosso papel a partir deste episódio, de que nós possamos trabalhar não uma reconstrução, porque as cidades elas não podem recompor as suas estruturas físicas do mesmo formato de que se tinha naquele momento. Porque, afinal de contas, o aquecimento global, as mudanças climáticas exigem ações de mitigação por parte dos territórios. Portanto, essa é uma infeliz realidade que já estamos enfrentando. O fato de termos superado aquilo que se projetava apenas no ano de 2030, aconteceu agora, né? Com uma elevação das temperaturas no globo terrestre. E até mesmo os cientistas que se dedicam a esse tema foram surpreendidos nesta condição. Então, assim, reconstruir as nossas cidades, mas em outros patamares, considerando o nosso sistema de proteção das cheias, considerando a atuação da nossa defesa civil, enfim, nas mais diversas áreas, porque, afinal de contas, está muito presente, e volto a dizer, com base nessa experiência da leitura do livro. Eu imagino o quanto é difícil. Eu tenho a minha família inteira, né, Rodrigo, que foi atingida, sem exceção, né, da minha avó, Perfeito. até passando pelos pais, tios, irmãos, sobrinhos, primos, todos fomos afetados diretamente e convivemos ainda com a preocupação de que uma situação como aquela volte a se repetir. Aliás, Rodrigo, desculpa, favor, que a gente também repete muito, eu acho importante, é porque o vereador cita a família inteira, né? Uma enchente extremamente democrática, né? Ela não escolhe classe social,
pega todos, né? Porque lá em São Leopoldo ela chegou no centro também, que geralmente, né, a gente espera tudo nas periferias, nos bairros, né? E lá ela chegou bem no centro, então uma enchente extremamente democrática, né? Que pegou todos e levou todos para o mesmo lugar, né? Todos se unir e se ajudar, né? Porque naquele momento era o que se fazia necessário, se ajudar. Cenário de guerra que a gente viveu dias seguintes àqueles, né? A gente lembra que nos últimos dias de abril já tínhamos a notícia de que o Vale do Taquari já sofria demais com as chuvas intermitentes, né? Que naquele momento assolavam de uma forma já histórica, né? Já com recordes históricos. E foi exatamente no dia 1º de abril de 2024 que o governador Eduardo Leite anunciou, durante um encontro do comitê de crise que já estava instaurado lá em Porto Alegre, junto, se eu não me engano, ao comando da brigada, ali na Bento Gonçalves, uns quartéis, na verdade, da brigada, né? Sem treinamentos, brigada. Ele disse, esta já é, e veja bem que não tinha chego aqui na nossa região ainda, não tinha chego em Porto Alegre, não tinha chego em Canoas, nem a Novo Hamburgo e a São Leopoldo, a cheia, mas estava descendo o Rio dos Sinos. Nós tínhamos ali o anúncio dele de que já era o maior desastre da história recente do Rio Grande do Sul, um desastre natural e fatalmente uma tragédia sem precedentes. Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para interagir entre vocês, porque fatalmente terão coisas a complementar ou coisas que vêm à cabeça de vocês, mas também tem algumas coisas que eu quero provocá-los. Por exemplo, né, Márcio? As pessoas conheciam muito o executivo Márcio Jung, né? Acostumados a ver em transações de negócios, tanto nas suas empresas quanto na FENAC. E aí viram alguém que estava lá de camiseta, com mão na massa, antes das 5 da manhã até a última hora da noite. Bom, FENAC virou uma cidade. A FENAC virou uma cidade e, graças a Deus, ela pode cumprir um papel extremamente importante, não só para Novo Hamburgo, mas eu acho para o Estado, né? Nós acabamos ficando o primeiro hub de entrega de doações porque nós estávamos com acesso seco, né? No momento mais difícil, teve os caminhões maiores chegavam até a FENAC, para daí então uma tentativa de seguir adiante. Nos dias seguintes aí já houve, né, a construção do acesso da rota seca para que chegasse lá, mas de primeiro, assim, nós estávamos com esse acesso norte, né? Então foi rapidamente, foi o primeiro lugar que chegaram as pessoas, né, em Novo Hamburgo, e isso foi Ônibus assim, lá da Santo Afonso tirando as pessoas tirando lá, as pessoas já entrando, tirando as pessoas de casa porque a água ia chegar. isso, e na noite anterior foi muito importante porque era meia-noite, eu recebo uma ligação, vem para a prefeitura. Pô, cheguei lá, tinha um monte de gente. Do dia 1º para o dia 2. Do dia 1º para o dia 2. Isso. Então, já houve uma ação preventiva por parte da prefeitura em se preparar para acolher as pessoas que se viam atingidas. Porque era de conhecimento, os técnicos alertavam a todo momento que se a água ultrapassasse o dique, que foi o que aconteceu, seria muito perigoso porque ela viria até as imediações da antiga ENTE, como veio, né? Passou dali, inclusive. Passou dali, inclusive, e ia inundar toda Santo Afonso, que foi o que aconteceu. Muito interessante que naquela noite estava todos os técnicos de defesa civil, engenheiros, pessoal da Comusa dizendo o seguinte: olha, vai ser grave e vai ser muito, nós vamos ter uma situação muito difícil. E aí os comentários, nas piores cheias que assolaram o lado de Novo Hamburgo, quantas pessoas? Nós tivemos 300 pessoas, 500. E aí o pessoal liscou: olha, gente, isso vai dar umas 800 desabrigados. Todo mundo, não, isso é de, meu Deus, como é que nós vamos fazer com 800 pessoas? Olha, gente, meu Deus do céu. Chegamos a quanto, Márcio? Mais ou menos. Bom, na FENAC nós tivemos ao mesmo tempo 3.500 só dentro da FENAC. Nós chegamos a acolher na FENAC, e isso é uma população muito maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul. Daqui da volta, né? Sim. Em torno de 3.500 pessoas no pico. Fora dando todo mundo estava alimentação. trabalhando, né? E trabalhando ali, Alimentação. tinha 5.000 pessoas lá dentro. Alimentação de manhã, de meio-dia, de noite, lanche.
Tá? E só para tocar esse momento histórico, daí e chegamos à conclusão, lá pelas 2 e pouco, tal. Bom, então vamos montar um QG emergencial já na FENAC, né? Vamos... Tudo bem, então sai dali e já vai direto para a FENAC. Não. E aí começa a montar, só que não era... material. E aí quando a gente chegou na tardinha, à noite... Era aquele gente chegando, nós espalhando o colchão que tinha e tal, organizadamente no caos ou caoticamente tentando uma organização. E a partir dali eu acho que começaram a surgir, quando tu me cita, eu fico até envergonhado, porque eu me dediquei, eu fiquei lá, passei noite direto virada e tal assim. Eu estava lá administrando a empresa que eu já conhecia bem e conhecia melhor que os outros, então eu tinha que estar lá por uma questão, primeiro, obrigação de ofício. Eu era encarregado daquele local, então, primeiro, obrigatoriamente, eu não podia sair dali. Mas daí não precisa trazer a família para trabalhar junto. Mas daí embora que eu acho que eu estou te usando como exemplo, mas é um exemplo de centenas de pessoas também. Vamos deixar isso bem claro. Nossa, né? o que teve de gente ali que não descolou, que estava... E mesmo os que tiveram pouco tempo, aliás, mais Márcio, tempo, foi muito bacana. Aliás, praticamos bastante. Esses dias eu estava entrevistando o Padre Rezende, lá do Padre Royce, muito interessante isso, né? A gente praticou bastante a solidariedade. Eu acho que nessa, a gente enxergar o próximo, né? E a gente precisava, porque a gente sabe que, né, o Anderson, que estava secretário na época, não ia dar conta. O poder público não ia dar conta. Se não tivesse mais braços, né? E eu via quando caminhava assim, né? E chegava, onde eu ajudo, onde eu auxilio. Porque era assim mesmo, né? Ajuda ali, até as coisas começar a enxergar o que realmente estava acontecendo. Durante uma semana as coisas foram acontecendo. Isso. Foram acontecendo. Alimentação, muita gente providenciava alimentação, até que o poder público daí entra para tentar organizar. Tá? Mas se não fosse a solidariedade das pessoas, da comunidade, a coisa seria muito pior. Muito pior. É que não tem como ter dimensionamento também para uma catástrofe desse Não, tamanho. é justamente o que eu falaria agora. Não há nenhuma estrutura Não que possa atender uma demanda daquele porte. Eu lembro que eu não estava mais na condição de secretário, porque havia me afastado, né, a licença para fins eleitorais. E aí eu fui até o Bigornão, né, que é junto aos sindicatos metalúrgicos de São Leopoldo, região. E que foi uma base, né? Foi uma das bases. Receber, acolher eu me recordo agora, né, eu sempre acabo tendo dificuldades da noção de tempo que eu perdi durante aquele período. Né? Não sabia mais se era sexta, se era domingo. Eu até vou reforçar, porque eu tinha dito do dia 2 para 3. Na verdade, foi do dia 2 para 3. Foi de 2 para 3. De quinta para sexta, né? Foi de quinta para sexta. E chegando ao Bigornão, eu encontrei lá uma série de pessoas conhecidas e uma delas um colega servidor do SEMAI. E ele falou a respeito de alguém que estava lá na Vila Maria. E aí nós fomos até o Macromix ali na entrada da João Correia. Né? E chegando lá à noite, né? Ali tu ia de carro, mas dali em diante aí era barco. E a água ainda estava chegando. E aí, naquele momento, eu estava com meu filho, eu disse, grava um vídeo aqui que eu vou botar na minha rede pedindo apoio para que venha, temos apoio com embarcações, porque é isso que vai ser necessário. Agora não tem mais outra alternativa. E aquilo me surpreendeu, porque na verdade, sim, foi algo, né, pretensioso da minha parte, que eu pudesse, vou fazer um vídeo e vai despertar o interesse das pessoas. Em questão de minutos, né, e esse é um vídeo que deve ter chegado aos seus 39, 40 mil visualizações, foi muito forte. Né? E aí se criou uma rede. No final das contas, eu que fiquei durante um período até que tivesse o acesso da BR-116 ali no Macromix, né, eu atendia pessoas que eu não conheço, que eu não faço nem ideia, que eu nunca os vi pessoalmente, mas que começaram a estabelecer contato. Então tinha um pessoal que veio aqui para posto da Polícia Rodoviária, né? Quando eu vi, num período, na madrugada, quando eu vi, tinha um grupo de jipeiros, né? Numa outra noite, às 3 da manhã, nós embaixo de chuva. E eles não sabiam nem qual a cidade eles estavam, mas estavam ali,
dispostos a nos fantástico, ajudar. né? E eles estavam Aqui vindo na de Santa Mato Maria, Grosso mesma coisa. para nos prestar este apoio. Eu vou colocar, Rodrigo, dentro de, eu caminhei, porque eu tive que sair de casa, né? Não chegou água dentro da minha casa, mas chegou na rua e daí a RGE desligava, né? Chegava na rua, desligava, até o perigo e tal. Eu me lembro daí, saí de casa, fui pra minha sogra e tal, e ali eu falei pra minha esposa, a partir de agora eu vou pra rua, né? Então eu acordava na madrugada. Nos primeiros dias eu não dormi, né? Mas daí depois eu acordava de madrugada. E ali era o meu ponto, porque não dava pra passar pra cá, pro lado de cá, então ali era o meu ponto. Eu me lembro quando eu cheguei ali que a água era um breu, era 5 horas da manhã, era um breu. Tu gritou, ouvia socorro, as pessoas no fundo, porque a água estava subindo e muita gente ficou achando que a água não ia chegar onde chegou, porque nunca chegou. E me lembro que estava o pessoal da CUFA de Canoas. E aí muita gente pedia socorro pelo WhatsApp, eu tô na rua tal, só que os caras eram de Canoas, daí eu entrei ao vivo com ele e disse, cara, e daí ele falava isso também, preciso de gasolina, porque a população, e aí também fica, né, a mensagem, né, a população foi para os postos abastecer os carros e tal, foi para os mercados, pegou coisas dos mercados, e aí quando realmente precisou, não tinha. E ele disse, eu preciso de gasolina e eu preciso de pessoas que conheçam a região. Porque era um breu, era só água, então não adiantava dizer eu estava na rua tal. Porque não tinha rua tal. Fazer um parênteses. Referências. Né? Teve um momento que nós começamos a produzir comida na FENAC, depois o Márcio conseguiu a cozinha da Sociedade Ginástica, do restaurante, e nós fomos atrás de arroz. E isso me marcou muito. Não tinha mais arroz, porque a população foi atrás do mercado pedir arroz. Nós não tínhamos mais arroz para fazer a alimentação das pessoas abrigadas. E aí, Betinho, desculpa, Rodrigo, só para... Aí, Betinho, os caras queriam gasolina, porque não tinha gasolina para pôr no motor de barco, não tinha barco. Carro com gasolina. Pois é, mas a gente nunca tinha vivido isso. Então, eu me lembro que eu fui abastecer, e aí eu estava abastecendo o pessoal da segurança, das forças de segurança e tal. E carro particular eles colocavam ali, sei lá, R$20, não me lembro mais. Aí eu disse, não, sou da imprensa, estou rodando e tal. Daí ele me conhecia e disse, não, Paulinho, beleza, vou te abastecer então um pouco mais, vou ter um pouco mais de gasolina. Mas não tinha. Aí o cara da CUFA, isso na madrugada, ali 5 horas da manhã, quando eu fiz essa live. Aí rodei a cidade e tal, daí volto para ali, era, sei lá, acho que no final do tarde, tá aí ele sentado e aí ele me viu passar e ele me chamou. Eu não conheço ele, se eu ver ele até eu não sei quem é. Mas ele me chamou, cara, que força que tem o teu canal, cara. E eu acho que nessa vibe, cara, chegou muita gente com barco, gasolina, que nós não tínhamos mais gasolina, né? E pessoas que conheciam a região, porque como era noite, as pessoas pediam ajuda, e de dia também, porque tu não era rua de água, né? Tu não via nada, assim. Então muita gente precisou entender, assim, que, cara, não corra pro mercado, não vai pegar o que tu não precisa pegar. Mas, Paulinho, o que eu quero contrapor contigo, o que o Betinho falou, é que também faltou água nos mercados, porque houve uma corrida para buscar água para doação. Também. Mas isso era mas que ver, Rodrigo, esse relato que eu estou dando, mas esse relato que eu estou dando ainda não. O pessoal foi comprar papel higiênico para isso, botar em mas casa. a água não tinha ainda chego na cidade, nos bairros, Entendi. porque cara, o livro começa narrando, e até tinha anotado aqui, o livro começa narrando no dia 30, porque, cara, não para de chover, do dia 28, foi uma semana, e eu me lembro que eu combinei com o prefeito Vanazzi, na época, prefeito, vamos fazer uma live do Arroio Gauchim, porque ali era o ponto, porque em 23 a gente já tinha vivido um alagamento, não enchente, um alagamento, muita chuva que deixou aquela região, lembra, né, toda a região da Brás, do Santo Afonso, ali toda debaixo d'água, e aí ele pegou e eu marquei com ele. E aí eu conto a história que no dia 30 que começa. E aí o da Defesa Civil, o coordenador da Defesa Civil diz assim, vai chover mais de 600 milímetros pro Vanazzi por telefone. Sério isso? Sério. E aí começa toda essa... Aí depois, né, esparrama por tudo e aí começa toda essa São tragédia. Leopoldo, a gente estava na noite de sexta-feira, ali, dia 3, olhando para aquele rio subindo e chegando pertinho, mas foi lá na noite do dia 4, do sábado, que entornou o caldo realmente. Né? Que rompe ali, né? Que rompe ali na Vicentina, e aí ali foi... E aqui na Santo Afonso, Brás, né? Ali foi, daí foi... Aí a água entrou mesmo. Ali foi desesperador aquele momento. São Leopoldo foi em 2 locais, né? Foi lá na Baixada. Aqui lá. na divisa, né? Sim, e lá na Vicentina. Que, na verdade, foi um alívio de pressão, porque não tivesse ocorrido aqui na divisa, sim. o ponto crítico na área central da cidade, onde há um afunilamento
a pressão em Seria relação aos diques seria superior. Houve, né, um princípio também junto ao ginásio municipal ao lado, de né? esportes, em que os caminhões que estavam trabalhando na BR-116, no consórcio, começaram a direcionar cargas para reforçar À o noite sistema. era um pavor. No sábado à noite. À noite era um pavor, sirene, a água entrando na Dom João Becker e os Agora caminhões entrou de passando. novo, agora parou. O que tem agora vai sair fora. E tem um elemento, né? O fato de não ter uma estrutura de defesa civil em nenhum lugar do mundo. Eu anotei isso. Em né? fevereiro do ano passado, eu estive na Alemanha, né, a fim de tratar com uma comitiva que hoje, inclusive, está em São Leopoldo, né, o consórcio que reúne 54 cidades, o consórcio Emscher, que não se enxapa. E naquela ocasião, nós fomos a uma cidade que foi atingida. Qual foi o primeiro equipamento público a ser afetado? O Corpo de Bombeiros, que ficava localizado na beira do rio, ao lado da ponte. A ponte rompeu, pegou o Corpo de Bombeiros. Foi-se. E ao lado, o cemitério. Então, e aí eles não têm essa cultura da defesa civil. E a Europa começou a se movimentar, as rodovias ficaram trancadas, porque as pessoas começaram a se direcionar com o intuito de poder ajudar e não tinha nenhum tipo de orientação. Então, assim, a gravidade do que nós enfrentamos aqui, olha, por mais que a gente tenha vivenciado toda aquela experiência, nós não conseguimos ainda ter a proporção do que foram aqueles dias. Não, é verdade, é verdade. Ô, Márcio, tem noção da quantidade de carretas que chegaram na FENAC? A gente falava em solidariedade antes. Pois é. No início, assim, a gente correu muito atrás de doações, né? A gente ligou para... Nessa hora, network é importante, né? Como a gente tinha muito contato empresarial, foi muito bacana. E aí começou a chegar, mas a gente chegou a receber assim 15 no mesmo dia. Nossa. E entrando o bitrem lá dentro, eu pensei, vai Vai rodar. Vai ser Deus. E aí aquele negócio entrando, eu disse, pelo amor de Deus, vai devagar. E eu acabei de começar a ficar coordenador de taxiamento ali, né, de caminhão. E preocupava muito, né, se não ia ceder, né, então eu botei tudo no pavilhão 6, o 5 eu estava com cuidado, o 4 não podia nem entrar nada, né, porque a gente sabia que estava muito frágil. Mas o interessante sobre caminhões é, Daniel Becker me liga, e disse, Márcio, o secretário de esportes de Chapecó me ligou, que o prefeito quer descer com umas carretas e quer fazer a doação. Como é que ele faz para chegar? E eu disse, olha, tem que chegar por Novo Hamburgo e depois pegar a rota seca para ir adiante. Ele está chegando com 23 caras. Liga para ti, juntei todo mundo lá e tal. Eles entraram em contato e veio, eu fui pegar ele ali na Charlau. E da Charlau a gente traz 6 caminhões para cá e os outros 17 seguem para São Leopoldo e Canoas numa incerteza de onde deixar. Porque a travessia da ponte era feita somente com a escolta da Polícia Da Federal. polícia, Teve e um veio, era um monte de polícia civil. Eles vieram com um comboio gigantesco, né? E aí então ele entra, o prefeito que... Não recordo o nome Não dele também, recordo mas é o nome. um figuraço. E ele viu aquele monte de gente descarregando caminhão na mão. Era um exército ali, né? E as empilhadeiras que nós nos utilizávamos veio das empresas de Novo Hamburgo. E elas andando por Novo Hamburgo era muito interessante, sempre escoltado por um carro da Guarda Municipal. Mas aí ele disse, e quantas tu tem? Eu disse, senhor, isso aqui não é uma praça logística, isso aqui é um centro de eventos. Eu não tenho nenhuma empilhadeira. Não tem, não, eu tenho 2 paleteiras que eu uso de vez em quando. Estão novinhas, né? E estamos usando para lá e para cá. Espera só um pouquinho. Ligou para um senhor chamado Pegoraro, da Macromac, que é uma grande locadora de Santa Catarina. O cara mandou numa carreta uma empilhadeira elétrica zerinho. Tiramos plástico nela, trouxe o cara para treinar, treinou e nós ficamos 2 meses, depois botamos na carreta, levamos e não cobrou nada. Que o cara maravilha, me mandou uma empilhadeira 0 quilômetro recém. Assim, a gente teve essas histórias também, entendeu? Exemplo, porque tu falou das carretas e a dificuldade que nós estávamos de tira da carreta, bota na carreta, que depois veio tanta água para nós que nós viramos um hub de água para mandar para as cidades, a Candelária,
a secretária, te lembra? Veio documento, daí eu entrava e disse, olha, me manda um documento, para sair um documento que não... Eu estou mandando água para lá, mandando coisa para cá, quem Porque sou eu chegava para e estar saía, liberando coisa, né? Daí eu pedi me manda um documentinho simples, mas me manda um documento para mim, que a prefeitura mande outro documento, e aí sim esse carro saia para lá sem burocracia, sem nada, mas que não ficasse uma liberação. Né? Primeiro que eu não era, né? Quem sou eu na fila do pão para estar, né, distribuindo alguma coisa. Então, mas acabou, o pessoal começou a ligar para a FENAC, então, e a gente distribuiu. E outras horas chegavam, o que é isso? Bom, isso nós estamos bem, manda adiante. Se vocês conseguirem passar, passem, porque São Leopoldo e Canoas vai ter uma situação muito pior que nós, né? E nós temos uma parte seca da cidade que a gente consegue se mobilizar mais. Então, foi muito bacana, porque eu acho que todo mundo entendeu as necessidades, todo mundo soube dosar, não teve aquela coisa, isso aqui é meu, não vou dar nada. No meio de tudo isso, Márcio, teve a desinformação. Isso a aí fake news, um momento dramático que na FENAC, inclusive, a gente viveu, quando tinha quilômetro de gente fazendo doações, levando lá pessoalmente, e quando por conta de uma barbaridade que um pseudo-influenciador gaúcho falou e trancou. Mas isso aconteceu em São Leopoldo igualmente também, na madrugada, estão assaltando, estão matando, estão roubando. Mas eu vou... Na volta do intervalo. A gente precisa fazer. Precisamos faturar, né, Palinha? Tu entende essa parte. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, obrigado aos nossos apoiadores culturais, junto com a gente, Mercado Feiras e Eventos, JG Serviços e Sebratel. Eu provocava os colegas aqui dessa bancada para outro episódio muito triste, tudo isso. Na verdade, não foi um episódio em si, né? Foi uma quantidade enorme de episódios que se sucederam em diferentes lugares, momentos, e eu falava para eles agora aqui, o Palinha, exatamente a mesma experiência que eu, até o final do ano, a gente tinha que explicar para algumas pessoas que nos perguntavam, tá, mas fala a verdade, quantos morreram? Porque achavam que a gente, de alguma forma, escondia os números oficiais de quantos mortos, porque sim, a tragédia foi avassaladora. Qualquer cena que a gente olhava era desesperador ver um drone em Lajeado, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Canoas, dramática a situação de Canoas igualmente, né? E vídeos que chegavam, e áudios que chegavam, e informações que chegavam, davam conta de que haviam muitos e muitos e muitos mortos. O número de 200 de mortos é quase 300, né? 200 e... Não foi 185?
Chegamos? 2 centenas de mortos. No estado. No estado. Ele é um número muito triste, trágico, evidentemente, mas longe de ser uma tragédia da proporção que poderia ter diante do que foi o As drama, fake né? news diziam que esse número seria só em Canoas, teria esses números de mortos, né? Ou que Lajeado, ou que o desmoronamento em Gramado em Nova Petrópolis. Lamentamos o Em Bento 185, Gonçalves. Demais, obviamente, né? Para quem Caxias. perdeu, uma dor é horrível, mas eu também ouvia Foram muito, dois, né? A gente que dois em São Leopoldo. a gente que é da imprensa, né? E é importante dizer isso, né? Se concentrou na Defesa Civil do Estado. Então, a Defesa Civil do Estado que fazia a contabilidade. Eu me lembro que, em certo momento, eu procurei o delegado Eduardo Hertz, nosso amigo, né? Ele disse, Paulinha, sobre vítimas, corpos e tal, tudo no Estado. Então, se direcionava para lá, então era ele. Então, os números oficiais eram esses. E a gente trabalha com números oficiais, né, Rodrigo? Seja qual for, qualquer matéria que a gente faz. Mas não tem nenhuma chance de nós escondermos outras centenas de mortes. Não tinha, mas isso ocorreu Porque bastante. tem muita gente reclamando e procurando isso nas redes sociais, gritando isso. As mundo famílias fora. falariam, né? Obviamente. A gente, primeira coisa, sumiu e tal. Então, teve até um óbito que foi contabilizado, que eu até ouvi dizer que a pessoa até não foi vítima, né, da enchente. Porém, foi contabilizado e tal. E eu até nessa discussão disse, olha, eu estou pegando dados oficiais que está concentrado na Defesa Civil do Estado. Então, se eles estão dizendo que foi, eu estou ali colocando, né, para ter, né, tu tem que ter oficial, e o oficial é esse, então... Márcio Betinho, aquele momento dessa live, desse vídeo que o Nego Di, o Betinho fez a referência aí antes, fez, descredibilizando o trabalho que vocês estavam realizando. Vocês, maneira de dizer, né, porque nós tínhamos ali muita gente da sociedade civil organizada, dos clubes de serviço, das entidades sociais, das entidades empresariais da cidade, dos sindicatos, muita gente, mão na massa, fazendo acontecer. Daí eu acho que entra também essa coisa que o poder público ele não está preparado para uma catástrofe desse tamanho. E tenta se organizar conforme o tempo vai passando. Nós tínhamos uma equipe de triagem das doações lá na FENAC muito grande. De voluntários. De voluntários, sempre voluntários. Porque a prefeitura não tem tamanho para trabalhar com tanta gente. Tem ideia de quantos voluntários nós tínhamos lá? Não, chegava ali só nos primeiros dias, na triagem. Chegou a 200, 300 pessoas dentro do... E cada um que está lá quer dar o melhor de si. Né? Cada um quer apresentar o melhor e quer fazer o melhor para a comunidade que está sendo atendida. Então, nós tínhamos uma equipe de triagem, chegava o material, as roupas eram separadas, eram triadas em feminino, masculino, tamanho, enfim. E teve um grupo de pessoas, sem a orientação da prefeitura, que estava destinando esse material. E nessas horas, o poder público tem que ter alguma maneira de destinar esse material. E a prefeitura, vendo que tinha um grupo de pessoas destinando, me corrija se eu estiver errado, naquele episódio que foi divulgado pelo Nego Di, foi lá e, olha, não pode ir para essas entidades, a gente tem que ter um controle, enfim, blá, 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 e se criou um tumulto muito grande ali e disseram que a prefeitura não queria os voluntários trabalhando. Senão nós íamos ter pessoas recebendo 10 vezes e muita gente recebendo nenhuma. Exatamente. Precisava ter organização. O mínimo de organização naquele caos que estava instalado. Não, existia essa organização. O problema foi colocar em xeque a organização que se tinha. Exatamente. Né? Então, isso foi divulgado. Estão retendo aqui, não querem liberar aqui. E isso descredibilizou muito o trabalho. E parou, por 24 horas, pararam os doações. Gente, eu vou trazer, o Anderson acho que vai lembrar, a gente, por isso que eu digo, né, esses eventos eles estão acontecendo e a gente precisa estar atento. Então, aqui, falando com uma pessoa que estava esteve na pasta da Secretaria do Meio Ambiente. Eu me lembro que em 2023, São Leopoldo teve uma situação, setembro, né, Anderson? E aí lá estava o Fábio Bernardo. Hoje, lá no ginásio? No ginásio, hoje vereador. E aí o pessoal, as doações estavam indo todas para o ginásio. E no ginásio também estava sendo ponto das pessoas ficarem ali. E aí depois que passou tudo, o Fábio lá no Berlinda News, na entrevista, falou o seguinte: a gente aprende, né, nesse tipo de situação. Então, aonde recebe doações,
não pode ter pessoas que estão ali abrigadas. Porque elas vão achar que aquilo ali, tudo que está sendo doado para elas. E deu um tumulto. Naquela época deu um tumulto. E dessa vez foi diferente, né, Anderson? Dessa vez já o poder público disse, não, vamos tirar... Era o personagem que fazia. Embaixo estavam as pessoas. Em cima cima as estavam... pessoas. Mas aí as pessoas se acham que aquilo que estava lá em cima talvez fosse delas e não é, né? Mas você vê que São Leopoldo conseguiu, né? Na dor, teve em 23, Isso. e aí em 24 já teve a E aí o perspectiva CD de, principal foi lá na Taurus, Exatamente. que fechou as suas portas, ou abriu suas portas para a coletividade. com funcionários atingidos, né? Que coisa Assim, o que nós conseguimos, eu acho que a prefeitura foi hábil e também aí a FENAC colaborou muito no sentido porque a gente conseguiu as montadoras para fazer como estandes e gente para montar aquilo. Alguém para doar, né? A doação veio de Tubarão, Santa Catarina, e eu vou me falhar o nome da empresa, ele mandou todos os estandes de Octanorm, e aqui em Novo Hamburgo, esse eu me lembro, é o Adilar, ele é de uma montadora aí, da Alfa Montagem, se não me engano, que é o nome da empresa dele. Eles vieram e montaram, e aí nós montamos os estandes, assim como se fosse uma cidade. Defensoria Pública, Ótimo. a Caixa Federal, a Polícia Civil, Ministério Público. E nós tínhamos um posto de saúde lá dentro. Não, além disso, eu digo assim, Uma lavanderia, a né? organização estrutural, porque o cara ia lá, não tinha documento, perdeu tudo. eles faziam o documento, liberavam ele fazia a ocorrência Ministério Público, tava lá. na Polícia Civil, liberava a documentação, ele requisitava já na Caixa Federal e recebia o seu benefício. Tudo dentro Tudo daquela... no mesmo Dentro ambiente, da- onde ele Fora estava, onde ele isso, estava. Fora isso, o hospitalzinho que inclusive fez intervenções cirúrgicas mínimas e etc. Tinha os quartos separadinhos, era um hospital. Um hospitalzinho, né? E o NAP com a Atendimento ajuda psicológico. psicológica. Sim. Mas tudo muito bem organizado. A gente conseguiu fazer uma cidadezinha. E isso foi se montando aos poucos. Claro. Né? Começou com papelão. Isso, Não. primeiro era com papelão, com caixinhas empilhadas, e aí a gente foi substituindo e... Com divisória. O Palinha tem uma história de fake news. Não, Entre tantas, uma que foi chocante. porque não lembro data e tal, mas a Baixada muito, né, muito debaixo d'água. Mas ela tinha até a água, tinha recuado, estava próxima, estava na Jusce Porto, porque ela passou, em certos momentos, a BR-116, e aí ela vai e volta, né, porque teve um momento que a chuva volta, aliás, foi um período nublado, né, porque a gente pouco teve sol naquele período. E aí eu chego ali eu acho que eu cheguei à tarde, e chego próximo do João Correia ali, do Valão, né, que a gente chama, Campo do Obras, ali, divisa bem entre São Miguel e Vicentina. E tá toda uma preparação, 4 mortos e tal, tá vindo aí, tá subindo e tal. E ali, daí a Polícia Civil, Brigada Militar, IGP e médico, tudo, botaram até uma lona. Tá no livro, botaram até uma lona, assim, eu tirei foto. Aí liguei pra Sônia, que é minha colega. Sônia, se prepara aí, porque, né, vou fazer a live e tu faz a matéria, porque nós vamos fazer a live e a matéria. Vai chegar aí, né? E fica ali todo mundo se preparando, o pessoal dos bombeiros e tal. Daqui a um pouco um cara veio e me disse, Palinha, não tem nada. Isso aí o pessoal falou de manhã, não tem nada. Aí eu falei pro sargento, não lembro quem era, pro sargento da brigada, sargento, olha só, o pessoal tá falando que não tem ninguém, tá desde de manhã essa história. Ele, não, peraí, daí ele chamou um cara que tava fazendo um away lá, né? Ele disse, cara, vem cá, quem é que falou? Quem me falou, foi o Johnson que me falou, o Johnson que é nossa, o Johnson que me falou, ele tá trazendo o barco dele, não sei o que, papapá. E nisso passa o Johnson. E o cara, o Johnson, não é tu que tem ali o negócio dos corpos, não é o teu barco? E o Johnson, não, nem falei, não sei nada, meu barco tá lá na Brás. Era uma fake news. E eles armaram tudo, aquilo ali, ficava tiros da madrugada, Palinha. Isso rolou muito, né, porque isso a própria... Rolou tiro e rolou fake news. Mas tiro rolou porque a Polícia Civil, eles até começaram, a Brigada Militar também, tirar das motos o giroflex para eles mostrar que era eles, porque quando eles começaram a andar, principalmente no centro ali, onde estava tomado pela água, as pessoas com medo, e daí por causa da fala que estava assaltando, e realmente em alguns locais eles estavam, e aí os caras davam tiro, tinham medo, e era às vezes o pessoal da Draco, a gente sabe que foi para a água, da Polícia Civil, e também para ele foi muito difícil, né, porque é uma situação tu prender dentro do barco.
Aliás, eles não tinham barco. Né? Não, o comandante disse, Eles não tinham barco, eles comandante ganharam o da barco. brigada né? nos disse, nós não estamos acostumados a trabalhar, ninguém sabe nadar. Os nossos brigadianos não sabem nadar. Então também Não uma tem outra, experiência, uma outra que tu vê que com tudo isso eles também, né, a própria brigada, a Polícia Civil, as forças de segurança em todo, né, que hoje já tem, né? Hoje a gente já sabe que a brigada lá tem um barco e tal, por causa disso só. Teve uma determinada ocasião, durante a madrugada, que havia um corpo de bombeiros, um contingente que veio de Brasília. Né? E aí também precisava prestar. Daniel Tchê, que está aqui nos acompanhando, ele estava conosco naquela noite. E aí, bom, eles de Brasília, 3 horas, 2h30 da manhã, sem rede, as placas das ruas todas cobertas de água, né? E aí, para chegar naquele endereço, eu disse, não, posso acompanhá-los, né? E aí teve uma situação na rua São Joaquim também, que havia um barco, né, em atividade suspeita e os moradores estavam todos, né, extremamente preocupados com aquela situação. E aí, no momento em que é anunciado que era um corpo de bombeiros que estava naquele bote, bom, aquele barco, o barco dos possíveis larápios, né, eles não tinham motor, mas eles remaram muito mais rápido do que um barco de uma embarcação motorizada, né? Então teve de tudo. Teve São Joaquim no centro da cidade, no só para deixar bem centro claro da para quem não cidade, conhece São Leopoldo. a rua que inicia ali. Com os prédios todos às escuras, né? Exatamente. Não, era um breu legal. Nós fomos levar naquela ocasião, na mesma viagem que a gente levar um senhor que estava, né, ele foi buscar medicamento para a esposa dele, uma senhora já idosa também, né, estava com um neto, uma situação. Mas assim, uma dessas ações criminosas, né, de fake news, a questão, São Leopoldo foi uma das primeiras cidades a recuperar o abastecimento de água pelo sistema. E aí surgiu a fake news, não consumam desta água porque ela está contaminada com E isso corpos, durou bastante tempo, né? sabe? Tanto que eu, num centro de distribuição na Zona Norte, na Rua da Manteiga, um dia chegou um senhor com muita dificuldade de locomoção e ele queria água. Né? E aí foi aonde eu indaguei, tá, mas por que o senhor está vindo? Né? Porque afinal de contas tem água na torneira. Ele disse, não, meu filho, não posso tomar porque essa água está contaminada. Entre os símbolos de resiliência e de um novo tempo que possa vir, está o cavalo caramelo, né? O Brasil inteiro parou para assistir o resgate do cavalo caramelo, né? Verdadeiramente, ele é um símbolo de resistência de todos nós, mas é muito também um símbolo de uma preocupação que se teve em algum grau plenamente justificável, porque todos nós temos bichinhos, amamos e tal, mas também de um cuidado que em alguns momentos se mostrou mais preocupados, grande parte das pessoas, com o cuidado dos animais do que, por exemplo, dos seres humanos que estavam padecendo muito e que ainda estão padecendo por essa reconstituição. Vocês foram muito cobrados pelos cuidados com os animais, né? Aqui no Novo Hamburgo, uma das primeiras ações que foram feitas, e o Márcio novamente colabora com isso, foi a disponibilização do hotel da FENAC para abrigar os animais. Né, do antigo hotel do FENAC. O São Leopoldo vai pensar assim, mas então abriram um hotel para os cachorrinhos, para os gatinhos. Não, Estava desativado há bastante desativado. tempo, né? Não foi cama de hotel para os cachorrinhos. Né? Em 6 horas, lotou e faltou espaço. Centenas de E animais. nós já tinha o ginásio Roberto Mosman já ocupado com o ginásio da FENAC, né? Lotou o ginásio Com da pessoas FENAC, com famílias não que tinha mais tinham seus local. bichinhos juntos. Isso. Né? O Márcio disponibilizou o antigo hotel da FENAC, que também foi muito rapidamente ocupado, mas foi um caos em toda a cidade, né? Toda a cidade procurando abrigo para animais desabrigados. São Leopoldo, o mercado, né? Carrefour. Mercado Carrefour, a Sociedade Guarani, a Guarani. Paróquia do Fião. Eles iniciam ali no Viber, né? Depois No Viber sai também. do Viber ali. E tem cães, né? Tem 10 cães, daqueles de raça, de porte maior, né? Rottweiler, que não dá para mantê-los no canil municipal, que eles ainda está sob tutela do município até hoje. Eu adotei uma Rottweiler durante a enchente. E Se eu soubesse, eu tinha adotado esse outro lá. custo... Tá lá né? ainda? Sim. Tem Bom, então tá aí um convite para as mensal, pessoas. né? Na ordem de R$1.000. Eles pra cada são muito destes indóceis? cães.
Não. Tem aí os porque alguns relatos talvez sejam, né? do secretário de Proteção Animal de que, de fato, Não dá pra adotar. o convívio tem dificuldade. Daí Assim não como tem. cavalos, né? Sim. Tem 50 cavalos. Eu 50. Hoje, Todos podem, os 50 podem enchente. Não tinha Mantido noção pelo poder disso. público. bandido. Até hoje. Eu quero trazer assim uma situação dos animais, né? Quando eu caminhava na BR, porque eu caminhei muito na BR, quando deu para passar pro lado de cá e eu usava a BR. Muitos cães, né? Mortos assim, né? É Que não, verdade, foi não dá para tirar. E a quantidade de carro, né? Na beira da coisa. São Leopoldo teve cerca de 11 mil veículos, né? Aqueles carros do lado da BR parecia cenário apocalíptico, Isso. né? E quando eu comecei a lixo caminhar desse e ver aquilo ali, foi algo assim, eu disse, nossa, aterrador. tu só viu os carros ali, e a gente sabe que são revendas, né? Não dava tempo, né? Como é que tu vai tirar Não, mas não eram 10, só 20? revendas, né? Não, tinha de tudo, né? Pessoas largavam achando que ali a água não ia chegar e chegou também. Sim, se via de tudo, né? Mas eu quero trazer uma aqui, eu acho que é bem interessante, até anotei aqui, né? Sobre o Biratã do Denit, né? Sobre a rua seca ali, né? A via seca. Eu me lembro que quando eu falei com ele, ele estava... Porque as pontes, a água estava pegando do rio nas pontes, né? As pontes baixas. As pontes novas ainda não estavam liberadas. E eu me lembro que eu cheguei ali e tal, eu disse, vou ter que falar com ele, né? E fui falar com ele lá, e ele no telefone e tal, e eu ouvi ele dizer assim, não, nós vamos por cima da ponte seca, nós vamos usar a ponte nova. E eu disse, meu Deus do céu, como é que ele vai fazer isso, né? Aí ele saiu do telefone e disse, preciso falar com o senhor, né? Entrei ao vivo com ele, eu preciso falar com o senhor. Daí eu disse, como é que o senhor vai fazer? Nós vamos fazer uma via seca. Tá, mas como fazer? E ele fez. Foi mais de não sei quantos caminhões e tal. Isso aí prova como a gente, né, como é possível. Um trabalho ininterrupto, né? Não, 24 horas. E aí depois ele teve a expertise aqui para passar, não precisava dos caminhões passar, precisava dos medicamentos, precisava do socorro. E depois ele fez em Porto Alegre, né? O Denit consegue, deu certo aqui, eles entram para Porto Alegre com essa pista seca, né? Eu quero reforçar como foi possível, né? Para mim, aquele quando ele me disse, não, vou fazer, eu disse, não vai dar certo, né? A água tomada na BR ali, toda tomada, e deu certo, no meio da água, deu certo ele tirar, e foi algo incrível, como foi também a retirada da água de dentro da cidade. Eles conseguiram fechar aquele vão que abriu lá na Vicentina com água alta, os caminhões chegavam ali, caminhões pesados, andando no dique, noite e dia. Eu não sei como é que aqueles caras manobravam, porque o dique é um... Não manobravam, né? Voltavam de Voltava de ré. ré. Era incrível. Voltava de ré. Aqui Isso. também. Mas assim, não é voltar de ré, como daqui. Não, É andar de ré assim, ó, andar. e coragem. Porque assim, ó, era só água. Então assim, puxa vida, esses caras assim que fizeram isso, porque era o que nós precisávamos na Quantos heróis hora. nós tivemos isso aí. que eu falo. E a gente nem sabe quem são eles, mas a gente precisava deles. E eles fizeram, eu disse, cara, tu fazer uma ponte, uma via seca na BR-116 ali, e os caras iam com o caminhão na água, sem saber a coragem desses caras. Porque tinha um motivo, né? Para quem Pra conhece salvar. da geografia ali de São Leopoldo, né, o acesso pelo Carioca em Sapucaia, indo até o Arroio João Correia. Nossa. Não, é no escuro e água pro... É por isso que eu digo assim, são tantos atores, né, que fizeram... Eu escrevo o que eu vi, né? Mas assim, se fosse fazer um livro, sentar e conversar, não ia dar, ia ser uma bíblia. Tem Eu muitos ia atores. dizer assim, não tem como, é enciclopédia. E se fazer filme também não funciona, Não, tem que ser uma série. Ia faltar. Temporadas. Isso que eu comento, porque, olha, não tem autor, né, roteirista que pudesse pensar. Teve uma situação, por exemplo, de um grupo que, para levar o barco, que estava tendo mais dificuldades aqui no posto da Polícia Rodoviária da Charlotte, saíram com os barcos ali do centro de São Leopoldo. E aí, ao chegar na ponte da BR-116, que ainda estava em obra, isso durante a madrugada, os caras gravaram. Uma das pessoas que estava acompanhando pegou, tinha um equipamento lá, ele fez uma ligação. O MacGyver. Pegou o equipamento, colocaram, porque eles não tinham nem força para carregar aqueles barcos, né? E transportaram, passaram pela ponte, né, para chegar até o outro lado. Então tem cada coisa maluca. As pessoas se colocaram em risco, né? Nós somos dois banhadeiros aqui. A companhia banhadeira da Baixada e eu sou da Campina. Mas eu sei nadar, apesar de todo o amor que eu tenho pelo nosso Rio dos Sinos, eu não sou Não desafia ele, não desafia ele. E nós fizemos coisas malucas, como sair de São Leopoldo,
né? No momento que já tinha baixado um pouco o nível, que dá para passar de bar, nós saímos da João Correia, entramos pelo vão aberto no DIC, ao lado da Casa de Bombas, e viemos até Novo Hamburgo pelo Rio dos Sinos. Assim, eu sei que o Rodrigão está louco para Preciso terminar o programa. Preciso encaminhar, mas pedir uma palavra final de vocês também. Eu preciso só... as dificuldades foram encontradas em todo esse período aí, né? Eu lembro um dia que nós conseguimos, e o Márcio conseguiu, de novo o Márcio conseguiu, uma carreta para buscar uma doação na Defesa Civil em Porto Alegre. Só que ainda não estava, aquele caminho comunitário lá não estava pronto ainda, e estava passando muito devagar os caminhões. Nós mandamos um caminhão que saiu daqui a 1h da manhã, e ele chegou às 5h30 da tarde na Defesa Civil. Para pegar... Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Pegar os colchões? Para pegar colchão, Ali em Porto Alegre. Em Porto Alegre, saiu a 1h da manhã e chegou às 5h30 da tarde. Só que ele deveria ter chegado às 5. Então o caminhão saiu daqui, numa logística que o Márcio conseguiu, muito complicada, de liberar um caminhão, conseguiu um caminhão com uma transportadora. É da X Global. E o cara foi para lá, saiu eu vou ter que pagar aqui as contas, porque eu estou dando o nome dos caras, ele vai me cobrar. Depois a gente manda o boleto. O caminhão voltou vazio. O caminhão voltou vazio. Teve que voltar vazio. E daí no outro dia, a mesma coisa para conseguir um outro caminhão, um outro parceiro para mandar o caminhão para ir lá buscar. Esse é o merchan que a gente faz com orgulho, com carinho, né, Márcio? Definitivamente. Quero pedir uma passagem muito breve de cada um de vocês para, de alguma forma, externar um sentimento de esperança ou não, fiquem à vontade, evidentemente, com o que vai acontecer a partir de agora, do que está acontecendo, do que tende a vir a acontecer para os próximos momentos da nossa defesa. Eu acho que, em nome de todos aqui, eu vou pedir desculpa por não citar todas as pessoas que passaram por nós nesses 90 dias. Eu falo 90 dias, a FENAI ficou fechada 90 dias. Né? Por esses 90 dias ou 45, ou, depende, para cada um foi um pouco mais, né? Pedir desculpa porque foram tantas pessoas que ajudaram muito e foram tantos episódios que talvez fosse mais importante que qualquer um de nós relatou agora. E vocês, pô, mas não lembraram de falar daquilo? Não, tem coisas que eu acho que eu bloqueei também. E só quando sou provocado é que acaba lembrando do episódio, né? Por isso, Paninha, que felicidade que tu teve de colocar em palavras e deixar registrado isso. E tomara que quem tem essas habilidades, né? E até te provoco também, quem sabe não dá para fazer um relato aí, porque nós não podemos esquecer disso e eu me pego esquecendo. E outra, assim, não aceito nenhuma distinção nesse caso, porque assim, foi fácil fazer isso no seco, e eu fiz isso no seco. Assim, eu fico pensando nas pessoas que se molharam tanto, né? É uma loucura. Obrigado, Márcio. Eu acho que foram 30 dias, no mínimo, assim, de serviço extenso. Claro que depois ficou mais tempo, mas os primeiros dias foram muito tensos. Até a gente conseguir organizar todo o caos que estava instalado. Mas isso é gratificante quando a gente vê que a gente conseguiu dar destino a todas as pessoas, até tirar a última pessoa da FENAC, que estava lá ainda. Então, é um episódio que me emociona até hoje ainda, quando a gente se lembra disso. Que sirva de aprendizado, eu acho que o governo do estado, os municípios estão se preparando para enfrentar uma catástrofe dessa, mas como eu disse no começo, eu acho que o que aconteceu não tinha como prevenir, não tinha, o estado, os municípios não tinham como se prevenir. Mas eu acho que a gente precisa e está fazendo todos os esforços, São Leopoldo está fazendo, Novo Hamburgo está fazendo, o Estado está fazendo, todos os municípios estão fazendo planos de contenção para poder enfrentar, tomara que não venha, né, um novo desastre ecológico dessa magnitude. E quero deixar aqui os parabéns a todos os trabalhadores pela comemoração hoje do Dia do Trabalho. Muito bem. Eu vou, Peninha. Não, eu acho que resumindo, eu acho que o Márcio foi feliz, né? Se a gente começa a recordar, vai faltando, eu não sei, é a primeira vez que eu ouço, eu acho que existe esse bloqueio em certas coisas, assim, que a gente avança, daí se a gente é provocado, sai. O livro eu lancei ano passado ainda, né? Para mim, como eu vivi ele, então para mim estava muito
Gente, eu fiz o livro em um mês. Tinha que botar ele no papel logo. Foi em tava um mês, quente, assim, né? que eu fui fazer e eu tinha lembro disso. muitas imagens e tal. Mas eu acho assim que eu faço um podcast lá no ProMCDEC e converso com jovens. E em São Leopoldo tem ali jovens de 15 a 29 anos, a gente é em torno de 50 mil jovens em São Leopoldo. Um número bem interessante. E conversando com eles, a gente precisa, né, falar sobre, né, o clima. E não é assim, precisamos todos, né, jovens há mais tempo, todos temos que falar e temos que ter esse cuidado com o clima. Ele vem dando recados já faz muito tempo. E a gente foi deixando, né, não vai acontecer, e agora aconteceu. Então, acho que as pessoas também precisam ter confiança em tudo que está sendo feito, dicas e tal, para poder voltar, né, à sua vida normal. Porque, assim, a saúde mental de muita gente está muito afetada. Então, quando chove, o desespero total. Então, força para essas pessoas, força para quem está à frente, né, dos governos para conseguir voltar, né, deixar tudo, né, muito seguro. E bom também é a gente pensar numa defesa civil forte, porque até então nós não tínhamos uma defesa civil. Nós tínhamos lá uma pessoa que usava um jaleco da defesa civil. Hoje a gente vê que uma defesa civil é muito maior que uma pessoa só. A gente precisa de pessoas preparadas, não para se atirar na água, mas para receber também essas pessoas, para preparar como o Márcio preparou ali a FENAC junto com os seus ali. Então acho que é aí que fica o recado. Um povo mais preparado para esse tipo de coisa. Os americanos fazem isso porque sofreram. Então acho que a gente precisa também saber. Anderson Etter. Quando em 2013 nós tivemos um episódio de cheias, o Comitê de Gerenciamento dos Sinos contratou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e a partir desta contratação resultou no estudo da planície de inundação. Infelizmente, tudo aquilo que está apontado naquele estudo acabou acontecendo. Mas poderia ter sido pior se nós não tivéssemos, naquele momento, estabelecido, junto com os municípios, com o Ministério Público, de que determinadas áreas não fossem ocupadas. Dou o exemplo do bairro Batias Velho, que havia uma projeção de chegar até a borda da 448. Vocês imaginem o que isso representaria, quanto tempo essa água ficaria represada aqui na nossa região, caso isso tivesse acontecido, e evidentemente o número de pessoas que teria sido atingida naquela localidade. Dou esse exemplo, mas teriam outros tantos, né? E aí destaco a figura do Adolfo Klein, saudoso Adolfo Klein, né, empresário aqui do município de Novo Hamburgo, que era presidente do Comitê Sinos naquela época, que sofreu uma série de pressões, inclusive ameaças de morte, né, por conta do setor da especulação imobiliária. E, infelizmente, nós temos presenciado um desmonte na Metroplan ao longo desses últimos anos. O governador Eduardo Leite, ainda no período do governo Sartori, com o propósito de que não tivéssemos essa estrutura. E isso hoje representa dificuldade para que os 6,5 bilhões que estão depositados desde dezembro nas contas do Estado sejam aplicados na realização dos projetos e na construção, né, desse sistema de macrodrenagem em algumas áreas que precisam, como na região leste de São Leopoldo, e outras que devem passar por uma readaptação. Ou seja, o governo federal investiu 111 bilhões no estado do Rio Grande do Sul. Não há precedentes da história de um aporte de recursos desta monta. O presidente Lula esteve aqui em 5 oportunidades naquele período, mas, no entanto, nós temos visto o governo do estado caminhar a passos de formiga, mas uma formiga que não trabalha, né? E é isso que tem gerado tamanha preocupação para a população. Esse investimento que precisa ser feito nos municípios depende deste olhar macro por bacia em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, no dia 30 de abril, ou seja, ontem, né, nós estamos realizando uma audiência na Assemplif, na feitoria, para fazer esse debate através da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. O deputado Miguel Rosseto estará presente e nós faremos, então, essa discussão com a comunidade, assim como em outros municípios atingidos. Pleiteia a construção do DIC da feitoria. Exatamente. Importante. Senhores, agradecendo demais essa bancada. Parabéns a todos os trabalhos nesse 1º de abril. Nesse 1º de março, nós estamos gravando 30 de abril, estamos falando em 1º de maio, né? Quero te dizer também, Márcio, que temos muito registro audiovisual, temos a provocação do amigo nosso de que isso vira um documentário, o Palhinha em algum momento faremos isso com toda certeza, mas também sempre com esse cuidado, o mesmo cuidado que o Palhinha teve ao fazer o livro, né? De não espetacularizar a tragédia. A tragédia humana segue presente, segue precisando ser recomposta, a vida das pessoas, dos negócios, dos seres humanos, ela precisa ainda ser reconstituída.
A gente no Novo Hamburgo sofreu ainda muito menos, mas São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, nós temos muitas pessoas que ainda não voltaram e que talvez não voltarão à sua vida como elas tinham antes, e nem se fala Taquari, né, e outras regiões do nosso Rio Grande do Sul. A nossa vontade é que isso retorne logo, mas não é um pensamento mágico, né? Ele é, sim, necessário profunda reflexão e um trabalho organizado, orientado, efetivo, para que a gente possa ter respostas diferentes para essas perguntas que se colocam. Segue o livro do Palhinha também como uma sugestão, Ruas de Água, baita conteúdo, e é exatamente isso, Palhinha. Eu sei que não foi aqui uma espetacularização da tragédia, estava tudo quentinho na tua cabeça, precisava sentar e fazer, e o registro histórico está aqui eternizado. Não tem mais da primeira edição, não sei se já saiu. Já saiu a segunda. Então, fiquem à vontade para procurar, mas a Vale também fará isso com a Belina, enfim, com os nossos parceiros que estão nos pedindo isso. Mas, senhores, parabenizá-los a cada um de vocês, não pela individualidade de vocês, mas em nome das pessoas que efetivamente, junto com vocês, ao lado de vocês, ou a despeito de vocês, fizeram toda a diferença lá naqueles últimos dias de abril de 2024 e dali em diante até agora, né? Continuam fazendo a diferença na reconstrução das vidas, na construção daquilo que nós queremos ser um dia, não daquilo que nós já fomos. Precisamos ser ainda melhores do que aquilo e precisamos de futuros ainda mais felizes do que nós tínhamos naquele passado. Obrigado a cada um de vocês, a gente volta amanhã, a partir das 20 horas. Até lá.